Nós agradecemos, Pedro, pelo lindo projeto que você nos apresentou. Gostaria de começar agora o professor Alf Conte, fazer o favor de... O professor Alf Conte da UFMG, que trabalhou conosco aqui também. O tempo é curto para cada um, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo, né, Jair, né, Gustavo? Pedro teve que correr ali, tinha um monte de coisa para mostrar. Professor, fica à vontade. Fica de cá? Pode. Então, vou trocar com o professor aqui, fica do lado de cá. Boa noite. Agradeço muito pelo convite, por ter participar nesse importante congresso. Eu, a diferença das pessoas que me precederam, me considero planejador e urbanista. E, nesse sentido, eu queria fazer algumas reflexões a respeito do papel que obras tão importantes têm na cidade. E fiquei impressionado pelo fato dos exemplos que foram trazidos, são obras de arquitetura que têm muito cuidado também com o espaço urbano onde elas se inserem. Então, eu escrevi um texto de tal forma de poder direcionar minha fala e ficar dentro do prazo. Então, boa noite, uma honra estar aqui e poder participar do CONARC 2025, nesta mesa redonda, a presença de tão ilustres pessoas. Agradeço à comissão organizadora pelo convite, particularmente o professor Leonardo e o professor Zanzotter, e pela oportunidade de colocar algumas reflexões sobre o papel da arquitetura contemporânea em concreto armado e seu impacto nas cidades brasileiras. Como urbanista, planejador e pesquisador, representando o FMG, mas com já mais de 10 anos como professor desta casa, estou feliz em poder compartilhar essas reflexões com vocês e espero que contribuam ou complementem o debate qualificado sobre a temática desse congresso. Então, partiria dizendo que edifícios públicos e institucionais em concreto armado projetado por arquitetos renomados se tornaram, ao longo do século XX e XXI, verdadeiros marcos escultóricos no tecido urbano brasileiro. Arquitetos como Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Gustavo Pena, entre outros, conceberam a estrutura de concreto de forte expressividade plásticas, como podemos ver, destinadas não apenas a cumprir funções específicas, mas também a encarnar valores culturais e estéticos, atuando como landmarks na paisagem da cidade. Nesses poucos minutos, buscarei fazer algumas reflexões a respeito da relação entre esses edifícios monumentais e a cidade, investigando como se articulam ao contexto urbano do ponto de vista técnico, normativo e morfológico-paisagístico. Portanto, apresentarei alguns conceitos que são consagrados do planejamento urbano e da paisagem, além de examinar os efeitos positivos e os potenciais problemas trazidos por tais obras à dinâmica e à identidade urbanas. Bom, a arquitetura moderna brasileira notabilizou-se pelo emprego inovador do concreto armado, o que possibilitou a concepção de formas arquitetônicas arrojadas e esculturais. Tais obras, muitas das quais se consagraram como ícones da modernidade, geralmente narram histórias, resgatam memórias coletivas, evocam aspirações sociais e contribuem para a construção da identidade urbana, seja em âmbito local, seja em âmbito nacional. Assim, quando uma edificação tem a capacidade de moldar comunidades, influenciar a imagem da cidade e até impulsionar seu desenvolvimento socioeconômico, ele adquire o status de marco arquitetônico icônico. Uma referência singular, dotada de forte valor simbólico na paisagem urbana. Entretanto, uma obra singular dessa natureza, em virtude de sua originalidade formal e do vultuoso investimento envolvido, tende a sobressair-se em relação ao tecido urbano circunstante. Consequentemente, impõe-se um desafio central no âmbito da inserção urbana. Como integrar harmonicamente esse objeto arquitetônico monumental no tecido urbano preexistente? Historicamente, duas visões contrastantes emergiram. Por um lado, urbanistas do movimento City Beautiful, do início do século XX, defendiam a criação de cidades monumentais, com edifícios cívicos agrupados em praças amplas e eixos formais segregados do tecido comum, para compor conjuntos harmônicos e imponentes.
Esta abordagem via a monumentalidade arquitetônica como instrumento de afirmação do poder e embelezamento, o que gerava rupturas estéticas na escala da vida cotidiana. Críticos como Jane Jacobs, na década de 1960, alertaram para os riscos de se segregar grandes edifícios públicos em áreas isoladas da malha urbana. Analisando os planos do movimento City Beautiful, Jacobs notou que os edifícios monumentais frequentemente eram apartados do restante da cidade e agrupados em conjuntos autônomos, criando um efeito cenográfico grandioso, porém desvinculado da vida cotidiana. Essa separação, segundo ela, enfraquecia a vitalidade urbana por carecer da mescla de usos e da diversidade humana típicas dos quarteirões tradicionais. A lição é que a arquitetura monumental não deve ignorar o contexto social e espacial onde se insere. Ao contrário, seu sucesso urbanístico depende de dialogar com a cidade existente, contribuindo para a vida pública, em vez de tratá-la apenas como um cenário de fundo. O emprego do concreto armado viabilizou grandes vãos, curvas expressivas e volumes arrojados, como a gente pôde ver, permitindo que esses edifícios se configurassem como peças escultóricas de grande escala. Tecnicamente, a estrutura de cascas curvas, pilotis e balanços amplos são características marcantes, possibilitando formas livres e monumentais. Do ponto de vista urbanístico, a escala é um aspecto sensível. Uma obra muito fora de escala em relação à vizinhança pode criar choques visuais e funcionais. É preciso equilibrar a escala monumental com a escala humana, garantindo que os usuários e pedestres não se sintam anulados pelo porte da construção. Recursos de projeto podem ajudar nessa transição de escalas, como a criação de espaços públicos acessíveis ao redor ou sob o edifício, que aproximem a obra do cotidiano das pessoas. A inserção territorial desses marcos também requer estratégia. Frequentemente implantados em locais de destaque, seja em praças centrais, pontos altos do relevo ou área ribeirinha, tais edifícios podem requalificar regiões inteiras ao seu redor. Ao servirem de âncora cultural ou institucional, tendem a atrair fluxos de visitantes e investimentos. Entretanto, se não forem bem integrados, podem gerar vazios urbanos em seu entorno imediato, especialmente fora do horário de funcionamento ou de eventos. Por isso, é essencial considerar a conectividade, calçadas, acessos públicos, transporte coletivo e continuação dos tecidos construídos adjacentes devem ser planejados para costurar um novo objeto à malha urbana existente. No aspecto da estrutura da cidade, um edifício monumental pode atuar como um novo nó, ou um ponto focal na configuração urbana, mas para isso precisa estar bem articulado com os eixos viários e os fluxos de pessoas, sob pena de se tornar um planeta isolado, orbitado por estacionamentos ou por vazios. Sob o enfoque normativo, a implantação de obras monumentais exige compatibilização com o planejamento vigente. Planos diretores municipais frequentemente indicam áreas estratégicas ou zona de interesse especial para edifícios públicos de grande porte, buscando potencializar seus efeitos urbanísticos positivos. Ao mesmo tempo, tais projetos ficam sujeitos aos estudos de impacto de vizinhanças e outras análises prévias que são previstas em lei, a fim de avaliar repercussões sobre o tráfego, a infraestrutura, o meio ambiente e a dinâmica socioeconômica local. O zoneamento e o código de obra estabelecem limite de altura, densidade e ocupação, que nem sempre comportam uma arquitetura excepcional. Fico sorrindo, porque nessas coisas, como limite de altura, densidade e ocupação, tem pouca das poesias que a gente encontrou nos projetos que foram apresentados, mas são coisas que a gente tem que considerar. Nesses casos, a administração pública pode recorrer a mecanismos de exceção por interesse público, por exemplo, criando operações urbanas ou zonas especiais de projeto, que flexibilizem parâmetros urbanísticos para viabilizar esse tipo de empreendimento. É fundamental, porém, que tais concessões sejam embasadas em critérios técnicos e negociadas com transparência para evitar conflitos ou acusações de favorecimento indevido. Por fim, é preciso reconhecer o papel do planejamento estratégico e do marketing urbano na promoção desse tipo de arquitetura. Gestões municipais têm utilizado ícones arquitetônicos como parte da estratégia de projetar uma imagem de modernidade e cultura no circuito global. Essa promoção urbana busca vender novas imagens da cidade no mercado global, enquanto reordena espaços locais para novas funções. Tais medidas de branding territorial
podem trazer investimentos e turismo, mas exigem cuidado para não sacrificar as dinâmicas sociais cotidianas em nome da espetacularização da paisagem urbana. E do ponto de vista da paisagem urbana, edifícios icônicos, em concreto, tornam-se elementos marcantes na leitura visual da cidade. Segundo a teoria clássica do Kevin Lynch, marcos visuais são pontos de referências externo ao observador, geralmente objetos físicos singulares, que se distinguem do ambiente e servem de referência para orientação e memória coletiva. Acho que o exemplo do projeto do memorial é fundamental nesse sentido também. Esses marcos não precisam ser penetráveis ou de uso cotidiano. Sua função é principalmente simbólica e referencial, contribuindo para a legibilidade urbana. Assim, um museu, biblioteca ou sede governamental de arquitetura singular pode se converter em síntese visual da cidade, imediatamente associada à identidade local pelos moradores e também narrativas turísticas e midiáticas. A escala urbana é diretamente afetada por esses edifícios. Eles redefinem skyline e panoramas. Pensamos, por exemplo, Brasília, passando a compor a silhueta da cidade vista à distância. Quando bem posicionado em relação ao tecido urbano, podem enquadrar e qualificar espaços públicos adjacentes. Sua arquitetura usada muitas vezes desperta senso de lugar e valor estético ao entorno. Entretanto, há também o risco de rupturas morfológicas. Um edifício que contrasta excessivamente com o contexto pode parecer desconectado da malha urbana, não dialogando com as formas, texturas ou alinhamentos predominantes. Em certos casos, cria-se um vazio conceitual ao redor. O edifício ícone torna-se uma ilha de contemporaneidade rodeada por um contexto que pode parecer obsoleto ou incoerente, gerando, inclusive, tensões na própria paisagem. Por outro lado, quando há cuidado paisagístico e sensibilidade cultural, o marco arquitetônico pode revitalizar sua área e reforçar a identidade local, a incorporar elementos, do gênio do lugar, o que era chamado de genius loci, como referência à história local, à geografia ou à cultura regional. Esses edifícios conseguem ser inovadores sem alienar a comunidade. A identidade da cidade se enriquece. Os moradores tendem a sentir orgulho do monumento contemporâneo, assim como sentem de seus patrimônios históricos, quando este consegue representar valores compartilhados. Um novo marco pode, desta forma, se somar aos registros de memórias coletivas na paisagem, sem necessariamente apagar ou conflitar com eles. A presença de edifícios monumentais traz diversos efeitos à cidade, alguns claramente benéficos e outros potencialmente problemáticos. A seguir, sintetizo os principais impactos positivos e principais desafios associados a essas obras urbanas singulares. O positivo, primeiro, é a valorização... Não consigo enxergar. Faça com as mãos. Perfeito. A valorização da paisagem e identidade urbana. Outro fator positivo se tornam catalisadores socioeconômicos. Fator negativo, geram desconexão urbanística e isolamento. Outro fator negativo pode gerar efeitos socioeconômicos adversos. Para concluir, edifícios em concretos armados, concebidos como marcos escultóricos, desafiam a cidade e equilibram arte, tecnologia e planejamento. Por um lado, representa o ímpeto criativo e a ambição coletiva de deixar legados tangíveis, estrutura que simboliza uma época, um povo, uma visão de futuro. Atuam como faróis urbanos, orientando o olhar e fortalecendo a identidade local na cena global, além de impulsionar os avanços técnicos e potenciais inovações urbanas. Por outro lado, sua efetividade enquanto elementos urbanos depende de como se relacionam com o entorno. A integração exige sensibilidade, seja nos aspectos formais, em diálogo com a paisagem existente, seja nos aspectos funcionais. O planejamento urbano tem um papel central em mediar essas obras de exceção, assegurando que contribuam para o bem comum e não reforcem a desigualdade ou vazios. Os edifícios monumentais de arquitetos consagrados podem agregar enorme valor à paisagem urbana e à identidade da cidade, tornando-a mais legível, atrativa e singular. No entanto, trazem também, como vimos, responsabilidades que são proporcionais ao seu protagonismo. Devem servir à cidade, tanto quanto servem à autoexpressão arquitetônica. A boa arquitetura urbana é aquela capaz de ser icônica, sem ser alienante, de inspirar e, ao mesmo tempo, acolher. Como defender alguns pioneiros do urbanismo modernista, arquitetura e planejamento urbanístico
E acrescentaria também algo desconhecido ainda aqui no Brasil, que se chama planejamento da paisagem, são indissociáveis. As grandes obras precisam de fazer parte de um esquema urbano e territorial maior, onde funcionem como assentos poderosos e harmônicos no desenho da cidade e do território. Com um planejamento adequado e visão holísticas, os marcos concretos podem deixar um legado positivo duradouro, integrando passado, presente e futuro no cenário urbano que compartilhamos. Concluí minhas reflexões, mas aproveito da oportunidade para uma ultimíssima e rapidíssima, mas, a meu ver, importantíssima reflexão. Tinha pensado de não ler esta última parte, mas depois que eu vi o arquiteto Gustavo Penna citando a mineridade, lembrei novamente da palestra que foi dada pelo secretário de Cultura no começo desse evento. Acho que é uma importantíssima reflexão que surge justamente a partir da fala que teve na segunda-feira, através da qual concluo que não teríamos as nossas cidades mineiras sem nossa arquitetura mineira, Gustavo, e não teríamos também as belíssimas paisagens mineiras sem as nossas também belas cidades mineiras. Portanto, Minas Gerais, eu gostaria de afirmar isso, uma vez por toda, tem sim arquitetura, tem cidade, mas tem também uma paisagem que muitas vezes a gente esquece dela, mas no seu projeto do memorial foi tratado de uma maneira primorosa. Parabéns, de coração. E se vocês quiserem saber mais sobre paisagem e planejamento da paisagem, entre em contato comigo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alf Conte. Eu gostaria de convidar